Então, nós vamos pensar no sujeito que aprende e não no sujeito que tem TDAH, no sujeito que tem DPAC, no sujeito que tem autismo. Pois cada um ali, diante de uma atividade, pode aprender algo. Olá, meu nome é Poliana Araújo, eu sou professora da Secretaria de Educação, atualmente estou lotada na Precoce da Asa Norte, no Centro de Educação Infantil 1, e sou mestranda da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília. Olá, meu nome é Loiane Guedes, atualmente sou professora da Secretaria de Educação e afastada agora para o mestrado na Universidade de Brasília. No período que eu estava na Secretaria de Educação, atuei em turmas inclusivas e em salas de apoio à aprendizagem, na equipe pedagógica, na classe especial com alunos com autismo e também vem cursando algumas especializações nesta área. Agora nós estamos direcionando para o terceiro momento do debate, o quantitativo de alunos com deficiência, com TGD, superdotação e transtornos funcionais dentro da Secretaria de Educação. Esse quadro caberia uma fala muito grande, várias explicações, mas como recorte a gente apresenta para vocês que conforme o Censo Escolar de 2017, que são os dados mais atuais que temos, foram totalizados 3.830 alunos com deficiências e 5.800 alunos com transtornos funcionais no âmbito da Secretaria de Educação Escolar. Percebemos então que é um quantitativo alto, principalmente dos transtornos funcionais, que são transtornos diagnosticados muitas vezes através de observação clínica, e não há um exame biológico que demonstra que o aluno tem ou não um transtorno funcional, diferentemente das deficiências que são muitas vezes orgânicas. Para esse debate é importante a gente trazer as considerações de Vygotsky, que em sua obra Defectologia traz que o sujeito ele é composto do biológico e do cultural. Nós somos a junção tanto das questões biológicas quanto da cultura. Então, ao observar esse quantitativo de diagnósticos do Distrito Federal, percebemos que talvez a parte biológica ela esteja mais em evidência, O caráter biológico dentro da área da medicina vem forte na educação, muitas vezes apagando o trabalho da educação e evidenciando o trabalho da medicina, em que traz tantos transtornos, tantas nomenclaturas, tantos rótulos, Será até que ponto é tão importante esses diagnósticos e essa quantidade, de transtornos no Distrito Federal? E vale ressaltar, para finalizar, que o aumento também dos transtornos funcionais no Distrito Federal vem a partir das salas de apoio à aprendizagem, em que a gente percebe que é um atendimento que só acontece no Distrito Federal, em que são atendidos os alunos com transtornos funcionais, paralelo ou parecido com o atendimento das salas de recursos que atendem os alunos com deficiências, e só pode ter esses atendimentos quem tem laudo, e acaba gerando dentro da situação de uma escola em que são produzidos os laudos para que os alunos tenham atendimento especializados, Então, até que ponto é importante o atendimento especializado ou como que está a questão das contradições em relação a esses números? Diante de tantos números, de tantos alunos, vale ressaltar que o trabalho do professor não é diagnosticar o aluno. Ele tem um trabalho de observar, em alguns casos sugerir uma investigação, porque muitas vezes falam, nossa, mas o professor enxerga o aluno e já vê que ele tem uma deficiência é mais nítido, ou um transtorno global, um transtorno, enfim. É difícil, mas não é papel do professor laudar nenhum aluno, ele nem pode, está fora da incumbência profissional do professor. E aí, a gente traz outro recorte para a questão dessa temática, voltando um pouco ao que a Loiane disse lá atrás, como que um professor, que acaba de iniciar dentro da Secretaria de Educação, recebe em sua turma, um aluno com um transtorno, com uma deficiência, sendo que ele não teve esse preparo específico, porque uma coisa é a formação inicial. Nenhum profissional, ele sai de dentro da sua área de atuação pronto, preparado para atuar. Ele precisa aprofundar em alguns eixos. Não existe, senão a educação, a formação de um pedagogo ou de um professor de licenciatura seria aí no mínimo 12 anos,
Então, assim, seria surreal, porque a gente pega um exemplo do médico, ele tem uma formação aí em média de 8 anos, né? E ainda depois ainda vai fazer uma residência. E isso ocorre também dentro da questão profissional do professor, que é buscar esse processo de profissionalização. Então, como que vem ocorrendo esse processo de profissionalização dentro da Secretaria de Educação? Sendo que o professor só pode se inscrever ou muitas vezes fazer a sua matrícula naquele curso se ele já tem um aluno. Então, é uma formação em serviço. E deveria ser ao contrário, deveria ser uma formação antes de se ter esse aluno, né? Porque acaba que o professor é prejudicado, o seu trabalho é intensificado, ou seja, ocorre essa intensificação do trabalho docente. Em compensação disso, o aluno também é prejudicado, porque ele poderia ter um outro atendimento, um outro processo educacional, né? Se o professor tivesse esse apoio. E outra coisa também que eu quero destacar é que nem tudo dentro da secretaria são flores, né? A gente também tem os casos dos professores iniciantes, professores que acabam de ingressar no concurso, eles não têm uma escolha. Geralmente eles pegam porque não tem uma pontuação para escolher uma determinada turma. Então acaba que esse professor iniciante, ele pega as turmas mais complexas, né? Então assim, está iniciando ali a sua inserção profissional, ele terminou a sua graduação, fez um concurso, foi aprovado, entrou numa turma que tem um aluno com TGD. Como que ele vai estar ali atuando, sendo que é o primeiro ano dele? Como que ele vai desenvolver um bom trabalho sem ter um apoio direto, né? Então, fica aí essas questões para a gente refletir sobre a questão do professor, que também tem que estar preparado para o processo de inclusão. Para fecharmos aqui a nossa conversa sobre esse contexto da função docente na inclusão escolar, cabe agora discutirmos um pouquinho sobre isso, né? Qual é a função do professor nesse contexto, aliás, no contexto educacional? Então, a gente traz para o debate da função docente alguns autores, né? Rodin 2007 defende que a função do professor é fazer que o outro aprenda alguma coisa. Shirley de Cruz traz que essa função, ela carrega uma intencionalidade de interações humanas que tem tanto a parte teórica, né, do conhecimento, quanto a parte prática, onde está a intervenção e é onde ocorre a transformação em si. E esse contexto entre a teoria e a prática, tão defendido como a Praxis, pela Kátia Curado, 2008 também, que traz a defesa pela Praxis. E é nesse sentido da parte prática, né, e teórica juntos que nós vamos debater um pouco sobre intervenções. As intervenções para serem feitas no dia a dia. E é importante dizer que no tempo que eu fiquei na sala de apoio à aprendizagem no Distrito Federal, que atendia os alunos ainda atende, né, os alunos com transtornos funcionais, por muitas vezes me via num debate. Poxa, eu quero trazer materiais, quero separar os materiais para os alunos com DEPAC, materiais para os alunos com TDAH, materiais para os alunos com dislexia. E aos poucos eu fui percebendo que todos esses materiais, eles estão imbricados. Cada um vai ter uma função conforme aquele sujeito. Então, nós vamos pensar no sujeito que aprende e não no sujeito que tem TDAH, no sujeito que tem DEPAC, no sujeito que tem autismo. Pois cada um ali, diante de uma atividade, pode aprender algo. Então, nós vamos apresentar alguns jogos, alguns materiais, colocando se seria mais para um público-alvo da educação especial ou de transtornos, mas sempre ressaltando que o mesmo material eu posso estar utilizando de diversas formas com diversos sujeitos, porque afinal, cada sujeito é um sujeito, e é um sujeito que aprende, tem a capacidade sempre de se desenvolver. Esse aqui trabalha também a questão da percepção visual, da atenção, da memória, e aí ele envolve os jogos envolvendo as luzes, né? Então, a cor que aparecer aqui, eu tenho que estar apertando. Aqui. Então, eu vou sempre trabalhando aqui a minha atenção e a minha concentração. Quanto mais a criança parece uma hiperatividade ou um aceleramento, uma desatenção, esse jogo vai estar ajudando muito ela a trabalhar essa questão das percepções. E ele vai aumentando o nível, tem o nível 1, e aí ele também diz mostra os pontos que você acertou. E aqui tem esse site, é um rapaz de São Paulo que produz. O que é? O professor pode trabalhar tanto com adição, quanto multiplicação, quanto divisão, porque aí vai ficar os dois dados. É um dado, são dois dados. Memória, atenção. Memória, atenção. Então, assim, jogou, aí, vamos ver, deu
2 mais 6. Aí a criança tem que somar e responder ao professor, ou multiplicar, e aí vai depender da função que o professor quer utilizar o jogo, né? Então ele pode utilizar tanto para as 4 operações, quanto para atenção, ou para visão, enfim, depende da proposta do profissional docente para com a utilização do jogo, né? Vygotsky traz nos seus estudos também sobre a defectologia a importância, né, de que o professor, com a sua função, a escola, com a sua função, trazer o desenvolvimento das funções superiores, né? Pois hoje em dia o debate da educação especial é muito nas funções elementares, nas funções primitivas, daquelas que a gente já nasce com elas. E se esquecemos das superiores, talvez por negar o acesso a esse aluno àquele conteúdo, aquele currículo, por pensar que ele não é capaz. Então devemos pensar assim, que todos são capazes, devemos promover instrumentos para que a função superior seja desenvolvida dentro dessa questão da concepção da teoria histórico-cultural, a qual defendemos. Então, gente, como a Loiane bem colocou, não existe um material específico para cada tipo de aluno. O que existe é um comprometimento profissional do professor em querer que o aluno aprenda. E aí, é isso, Loiane. Muito obrigada por estar aqui com você nessa tarde conversando e até o próximo vídeo. A inclusão escolar é um debate muito complexo e caberia vários momentos aqui no debate, mas enfim, faço aqui meu agradecimento por esse momento, né? E que a gente possa depois ter outros momentos para debates futuros e até breve.